Bem-vindos de volta ao nosso canal. No episódio anterior, mergulhamos na Europa de 1700 a.C., uma era repleta de mudanças no continente. Se você ainda não viu esse episódio épico, vai lá dar uma olhada e depois volta aqui. Mas agora avançaremos 500 anos para 1200 a.C. O mundo está mudando rapidamente. Impérios caem, invasores surgem do mar, e novas culturas emergem das cinzas. Baseados nesse mapa fascinante que vocês podem ver, vamos explorar cada canto da Europa, destacando povos, hábitos, crenças e os eventos que moldaram essa era turbulenta. Vamos começar pelo oeste da Europa, onde o bronze ainda reina, mas sinais de transformação já aparecem. Desde 1700 a.C., a região viu o declínio de antigos megálitos e o surgimento de sociedades mais guerreiras com maior uso de metais. Agora, em 1200 a.C., vejamos os detalhes. No sudoeste dominam os iberos, um povo proto-ibérico que evoluiu da cultura argárica, que em 1700 a.C. já construía fortificações e praticava agricultura intensiva. Por volta de 1200 a.C., eles vivem em assentamentos fortificados como os Opida iniciais, explorando minas de cobre e estanho, essenciais para o bronze. Seus hábitos incluem agricultura de cereais, criação de gado e caça. Eles veneram deuses da fertilidade e da natureza, com rituais envolvendo sepulturas em covas ou urnas, às vezes com oferendas de joias e armas. Suas sociedades são hierárquicas, com chefes guerreiros usando espadas de bronze ornamentadas. Os fenícios vindos do Levante, atual Líbano, chegam por mar a partir de 1200 a.C., fundando colônias como Cádiz. Esses mercadores semitas trazem técnicas de navegação e a escrita alfabética. Sem eles, os iberos não teriam tido acesso a rotas para o Mediterrâneo Oriental. Além disso, a transição para a Idade do Bronze final trouxe mais metalurgia avançada, com espadas longas substituindo adagas curtas, e um aumento no comércio marítimo, tornando a região mais conectada. Ao norte dos iberos, os bascos ocupam as montanhas dos Pirineus. Diferentes dos indo-europeus ao redor, eles mantêm uma língua isolada, possivelmente remanescente de povos pré-indo-europeus. Nesse período, vivem como pastores e caçadores, em clãs familiares com habitações de pedra. Eles têm como hábitos o pastoreio de ovelhas, pesca costeira e coleta de frutos. Possuem crenças animistas com reverência a montanhas sagradas e espíritos da natureza. Rituais incluem danças e sacrifícios animais. Eles dão papéis proeminentes na herança às mulheres. Usam ferramentas de bronze simples, mas resistem a influências externas. Desde o nosso último episódio, eles permanecem isolados, mas começam a adotar bronze de vizinhos celtas, fortalecendo defesas contra invasões. Avançando para o noroeste, encontramos os celto-ligures, uma fusão de proto-celtas e ligures indígenas. Agora, eles habitam as costas mediterrâneas e Alpes, vivendo em vilarejos fortificados. Seus guerreiros são habilidosos com capacetes de bronze e escudos redondos. Praticam agricultura de trigo e possuem vinhas incipientes, também caçam com arcos. Como crença, o politeísmo proto-céltico domina, com deuses da guerra e fertilidade. Rituais envolvem fogueiras e oferendas em rios. Fazem festas com hidromel e contam oralmente histórias de heróis. Além disso, a influência da cultura dos campos de urnas chega do leste, mais conhecida como Urfield, introduzindo cremação em urnas, uma mudança radical nos enterros, refletindo crenças em vida após a morte mais espiritual. Falando na Urfield, no centro da Europa, ou seja, da Alemanha até a Hungria, surge a cultura dos campos de urnas. A cremação se tornou o rito funerário dominante, simbolizando purificação pelo fogo. Esses proto-celtas vivem em grandes comunidades agrícolas com campos irrigados e rebanhos. Sua sociedade é guerreira com elites montadas a cavalo. Cultivam cereais, praticam tecelagem de lã e comercializam âmbar com o Báltico. São animistas com druidas primitivos realizando sacrifícios em círculos de pedra. Acreditam em reencarnação e espíritos ancestrais. Fazem festivais sazonais com música de harpas e danças rituais. Usam armas de bronze sofisticadas, como espadas longas para combates corpo a corpo. A expansão Urfield para o oeste e sul marca o início da migração celta, influenciando vizinhos com sua metalurgia. Agora, viajantes do tempo, vamos para o leste e sudeste do continente, onde o bronze brilha intensamente, mas as sombras do colapso já se aproximam.
Em 1700 a.C., essa região era marcada por culturas locais fortes, comércio com o Egeu e os primeiros indo-europeus se estabelecendo. 5 séculos depois, estamos no coração da crise da Idade do Bronze tardia. Impérios tremem, cidades-palácio queimam e novos povos surgem nas fronteiras. No extremo nordeste encontramos os proto-eslavos e os povos da Idade do Bronze Báltica. Esses grupos ainda estão em fase formativa. Vivem em pequenos vilarejos fortificados ao longo de rios, praticando agricultura de corte e queima, criação de porcos e cavalos. Seus chefes são eleitos em assembleias. Eles caçam com arcos de bronze, pescam em lagos e coletam âmbar, que trocam com outros povos até o Mediterrâneo. Também são animistas com deuses do trovão, semelhante ao futuro Perum, espíritos da floresta e sacrifícios em pântanos. Gostam de banhos de vapor primitivos e de contos orais sobre ancestrais. Sua cerâmica é decorada com cordões impressos, e utilizam machados de batalha de bronze. A domesticação do cavalo se espalhou, permitindo maior mobilidade, e o comércio de âmbar cresceu, conectando-os indiretamente aos micênicos via rotas do Danúbio. Agora falaremos dos ilírios. Eles ocupam a costa adriática e o interior dos Balcãs ocidentais. Evoluíram de culturas locais da Idade do Bronze Média, e agora vivem em castros nas colinas, ou seja, em fortalezas de pedra. São guerreiros ferozes conhecidos por pirataria marítima inicial. Como hábitos o pastoreio transhumante com verão nas montanhas e inverno nos vales, vinicultura e metalurgia de ferro incipiente. Cultuam serpentes e o sol, com tumbas megalíticas cobertas de terra. Seus casamentos incluem rapto simbólico da noiva, e também fazem festas com dança em círculo. Usam capacetes com chifres e espadas curvas de bronze. Ao lado, os trácios dominam o sudeste dos Balcãs e o noroeste da Anatólia. Aqueles que detêm mais poder costumam andar a cavalo e possuem tumbas reais cheias de ouro, os famosos tesouros trácios que já começam a aparecer. Cultivam cevada, criam cavalos, eram mestres nisso e mineram ouro e cobre. Como crença, o orfismo primitivo com um deus cavaleiro-herói, que será o futuro Eros e rituais de tatuagem sagrada. Praticam poligamia entre nobres, fazendo caçadas reais como prova de valor. Usam armaduras de bronze escalonadas. Desde 1700 a.C., o contato com micênicos trouxe escrita linear adaptada e carruagens de guerra. Os frígios recém-chegados da região dos Balcãs migram para a Anatólia Central, sobrepondo-se aos hititas enfraquecidos. Trouxeram a língua indo-europeia que dará origem ao frígio clássico. Vivem em cidades fortificadas como Gordion, ainda em formação. Possuem excelentes músicos, a flauta dupla já é símbolo deles. Cultuam a grande mãe Cibele, com rituais estáticos e sacerdotes eunucos. Usam vestimentas coloridas com gorros frígios característicos. Agora chegamos ao epicentro da Europa mediterrânea, os gregos micênicos. Como vimos anteriormente, eles já estavam consolidando os primeiros palácios. Em 1200 a.C., vivem o apogeu e o início do fim. Possuem reis, chamados de Vanaques em cidades como Micenas, Pilos, Tebas e Tirinto, com muralhas ciclópicas e leões no portão. Seus guerreiros usam uma armadura de placas de bronze, a famosa armadura Dendra, elmos de presas de javali e espadas longas tipo Nau e Segundo. Praticam agricultura de oliveiras e vinhas, e têm burocracia com tábuas em linear B, a primeira escrita grega. Acreditam no panteão olímpico inicial, com Poseidon como deus principal, Zeus Hera, e Ártemis com sacrifícios de touros e cavalos. Realizam banquetes reais com poesia épica oral, as raízes da Ilíada, e caçadas ao leão, que agora já é raro. Seu comércio com Chipre por cobre é intenso, também comercializando papiros e marfim com o Egito e com os hititas. E é exatamente nesse período, por volta de 1200 a 1180 a.C., que acontece o evento mais famoso da Idade do Bronze, a Guerra de Troia. Troia era uma cidade rica e estratégica na costa noroeste da atual Turquia, controlando o estreito que liga o Mar Egeu ao Mar Negro, uma rota vital para comércio de metais, cavalos e grãos. Os gregos micênicos, liderados por uma aliança de reis, talvez com Agamenon de Micenas no comando, sitiaram Troia por anos. A cidade resistiu graças às suas muralhas poderosas. Segundo a tradição que viria a inspirar a Ilíada de Homero, os gregos usaram um truque genial para finalmente entrar. Construíram um enorme cavalo de madeira, esconderam guerreiros escolhidos dentro dele e fingiram abandonar o cerco, deixando o cavalo como uma oferenda aos deuses.
Os troianos, acreditando que a guerra tinha acabado e que o cavalo era um presente de vitória, levaram-no para dentro das muralhas. À noite, os guerreiros gregos saíram do cavalo, abriram os portões da cidade e deixaram o resto do exército entrar. Troia foi saqueada e queimada. Escavações arqueológicas confirmam que a camada Troia VII foi destruída por fogo exatamente nessa época. O cavalo de Troia pode ter sido um estratagema real, talvez uma máquina de cerco disfarçada, ou simplesmente um truque psicológico, mas virou lenda eterna. Essa guerra longa e cara enfraqueceu muitos palácios micênicos, gastaram homens, recursos e navios. Foi um dos fatores que abriu caminho para o grande colapso que viria logo depois. Na Anatólia, o grande Império Hitita, que em 1700 a.C. estava em expansão, agora colapsa por volta de 1180 a.C. A capital Atusa é queimada. Como causas, as secas, guerras internas e ataques dos povos do mar, grupos misteriosos de invasores marítimos que também assolam o Levante, o Egito e contribuem para a destruição de cidades micênicas. Esses povos do mar, identificados em inscrições egípcias como Pelese, Sherden, Shekelish, entre outros, provavelmente incluem refugiados e piratas de origem egeia, Ilíria e até Sarda, deslocados pela crise sistêmica. O faraó Ramsés III enfrenta duas grandes invasões em 1177 a.C., vencendo batalhas terrestres e navais. Alguns desses povos se instalam. Os Pelese tornam-se os filisteus na Palestina, trazendo ferro e cerâmica micênica tardia. Esse colapso em cadeia atinge a Europa. Palácios micênicos queimam entre 1200 e 1100 a.C., o comércio de bronze quebra e populações migram. É o início da Idade das Trevas grega, mas também o prelúdio para a expansão celta-urfielde e o surgimento do ferro. E assim termina a nossa jornada por 1200 a.C., uma Europa de bronze reluzente, mas à beira do abismo. Impérios caem, heróis lutam em Troia, novos povos se movem. Obrigado por viajar conosco. Deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e ative o sino para não perder o próximo capítulo da história da Europa. Até a próxima!